O Senhor Jesus é bom, e eu sei que, como aquele pai que põe a sua mesa, aquela família, eu sou da família, aquela família que pôs a mesa e espera que todos os filhos venham para o almoço, aquela família tipo a minha do seu Cícero. A minha era 7, a sua era quanta, Cícero? Quantos lá na... E a gente põe lá a mesa e espera que todos venham, mas aquele que não vem acaba não participando do banquete. Que o Senhor Jesus abra os olhos de muitos, para não deixarem de estar à mesa com o Senhor, para não perderem esse banquete. Amém? Glória a Deus. Nós temos buscado no Senhor uma direção, e eu pensei muito, hoje não deveria eu ministrar, mas eu estou com essa sede de eternidade, intimidade para a eternidade. E eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso com os irmãos. Enquanto nós estamos aqui caminhando para o texto, abra sua Bíblia ali em Romanos capítulo 15. Eu quero continuar refletindo sobre intimidade para a eternidade. Nós somos de uma geração em que isso está perdendo o sentido, porque eu ouvi um certo pregador falando que os pais dele, que estavam já completando ou tinham mais de 50 anos de casados, e eles dão palestras para casais, e aí alguém, depois de uma palestra, perguntou à esposa desse ministrante, os dois ministravam para casais, e alguém perguntou a ela: a senhora falou ali que vocês nunca pensaram em se separar. Ela disse: sim, nós nunca pensamos. Mas vocês nunca tiveram assim um desentendimento? Ela disse: sim, nós tivemos alguns desentendimentos. Mas vocês nunca pensaram em se separar? E ela disse: não, nós nunca pensamos em nos separar. A senhora nunca ficou com raiva do seu marido? A mulher estava indignada. Como que pode? Essa mulher é uma santa aqui na terra, né? Ela nunca pensou em deixar o marido. E não importa, queridos, a gente passa por situações que a gente pensa em meter o pé no asfalto e ir embora. Mas a gente não faz isso. E ela, insistindo com aquela senhora, ela disse: olha, é o seguinte, eu nunca pensei em me separar do meu marido. Eu já pensei em matar ele algumas vezes, mas nunca pensei em me separar dele. Porque antigamente os relacionamentos eram até que a morte os separe. Aí vem outras gerações e outros compositores e outros poetas e outras filosofias. Há uma que diz que seja eterno enquanto... que seja eterno enquanto dure. Ou que seja eterno até quando durar. Mas quando nós pensamos no relacionamento com Deus, isso não deveria valer. Mas a gente vê que muita gente está num relacionamento com Deus até quando durar. E nós estamos refletindo esses dias e pensando que nós devemos viver numa intimidade com Deus que vai durar por toda a eternidade. Porque nós já ouvimos aqui deste púlpito que nós estamos vivendo os primeiros dias de nossa eternidade. Nós não estamos vivendo um tempo para depois começar a eternidade, nós já estamos nela. Aqueles que creem em Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que crê tem a vida, todo aquele que nele crê tem a vida
eterna. Então, quem crê em Jesus não vai para a eternidade, mas já está vivendo na eternidade. E nessa eternidade com Deus, nós precisamos, nesse convívio, desenvolver o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Nós vimos que não há intimidade se não houver comum acordo, se não houver passos de ambas as direções. Se Ive e Marco não abrirem-se um para o outro, eles não podem ser íntimos. Mas quando eles se abrem, são íntimos, casam-se e vão viver juntos. E a intimidade que levou ao casamento vai ficando para trás, porque à medida que passam os anos, você fica mais íntimo ainda. Você começa a saber que a pessoa, quando entra em casa, você já sabe se está bem ou se não está bem, sem dizer uma palavra, porque você está desenvolvendo intimidade. E eu pensei que na terça-feira, que Deus já tem feito muito em nossa direção. Mas o que nós temos feito em direção a Ele? O que nós estamos fazendo por essa intimidade com Deus? Essa intimidade que eu falo, irmãos, essa intimidade de quando alguém sussurra, mesmo de longe, ou faz um gesto de boca e você sabe. Deus quer andar em intimidade conosco dessa forma. Eu tenho pedido ao Senhor que me tire a pressa de orar. Porque às vezes a gente ora, queridos, e a gente é uma oração sem intimidade com Deus. É uma oração que não é uma conversa de íntimos, de amigos. Na verdade, nós chegamos e fazemos um monólogo. E quando dizemos amém, acabou, nos levantamos e parece que acabou tudo e nós vamos para a nossa vida. E eu digo, Senhor, me tira essa pressa. Eu quero falar contigo como meu amigo. Eu quero falar contigo. Coisa boa, sabe o que é? É viajar e orar. É muito legal. Você pegar a estrada e você começar a contemplar as coisas de Deus. É muito maravilhoso, queridos. Nós precisamos fazer isso mais. Caminhar. Os irmãos que gostam de caminhar. É muito legal caminhar e orar, falar com Deus. Mas a oração que você sente que está aqui dialogando com o Senhor e não só você falando e Ele que... E muitas vezes oramos o que Deus não quer. Muitas vezes falamos o que não é para falar. Muitas vezes pedimos o que não é para pedir. Eu pensei, irmão Marco, hipoteticamente, já que não tem nenhum solteiro aqui hoje, a não ser os meninos, mas não vão entender. Se você tivesse uma pessoa que você estava mesmo, aquele amor apaixonado, aquele sentimento de que eu preciso me relacionar com essa pessoa, e normalmente isso acontece na nossa adolescência, juventude, quando você se apaixona por alguém, e essa pessoa que você tanto quer ter um relacionamento com ela, mas você não encontra maneiras, você não encontra jeito de relacionar com ela, de se aproximar. Eu não sei, os bons de papo aí é uma coisa, né? Eu fiquei 6 meses para chegar perto da Janete. Então, bom de papo eu não sou, né? Se fosse, já tinha chegado e acabava com o negócio. Não, 6 meses me enrolando. Mas aí você descobre que essa pessoa, que não está dando muitas brechas, escreveu não apenas uma carta, mas escreveu um livro inteiro, onde ela diz o que ela gosta, o que ela não gosta, onde ela diz o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Ela diz como você poderia se relacionar com ela, o que você faria. Ela escreveu um livro e deixou à disposição para quem quiser pegar.
o que você faria? Se a Mariana tivesse escrito esse livro, Robson, o que você faria? Se a Mariana tivesse escrito o livro que diz tudo o que agrada a ela, tudo o que desagrada a ela. Um livro singelo, umas 10.000 páginas. O que você faria? O que você faria, Marco? Você ia ler o livro para saber o que agrada a Ive? Se tivesse esse livro, eu também leria. O livro para saber o que agrada a Janete. Romanos capítulo 15 e o versículo 4. Eu quero falar hoje e meditar com você hoje sobre intimidade para a eternidade, parte 3. O Criador escreveu um livro. Ele escreveu um livro. Romanos 15, versículo 4, você já está aí? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu acho que a Janete ainda tem alguns bilhetes que eu escrevia para ela. Eu não sei aonde, no fundo de alguma caixa, ainda tem lá. O Robson escrevia, Mariana? Não, não era, já era no tempo do Zap já? O Marco escrevia, Ive? Só mandava Zap. Cara, a gente perde coisas muito... Olha, é muito legal. Tem a história de um colega de seminário da minha sogra, que ele estava orando por uma moça, os dois estavam no seminário, e a minha sogra conta essa história, que esse rapaz, toda manhã, antes de ir para os trabalhos do seminário, no internato, lá no Belém do Pará, em Benevides, ele colocava um bilhete por debaixo da porta, no quarto da moça. Aí, hoje em dia é o WhatsApp, né? A gente não pode empurrar o celular com tudo. Mas é tão legal isso, não é legal? As pessoas que recebem cartas escritas, quem recebe carta escrita e guarda? Eu queria ter esse zelo de guardar, mas eu não sei por onde anda as que a Janete escreveu. Poucas. Acho que bem pouco. Principalmente nos encontros de casais, né, que eles obrigam a gente a escrever. Mas é muito legal você ver isso, né? Porque essa escrita, para os casais que têm esse hábito, quando são relidas, elas enchem o coração de novo. Elas enchem o peito de novo. Acende algo. É ou não é? Quando você lê algo, puxa, foi escrito há 20 anos atrás. Eita, e você lê aquilo. A gente perdeu isso hoje. As mídias, as redes sociais, as formas eletrônicas acabaram, sabe? Eu leio livros, como é que chama aquilo em e-books, né? Eu leio, mas, queridos, pegar um livro e folhear é uma coisa diferente, traz uma sinergia, traz algo diferente. E quando eu leio esse texto aqui de Romanos, que ele diz, tudo que foi escrito para ensino nosso, a fim de nos ensinar, a fim de nos mostrar. E aí ele fala de consolação da Escritura, que nos traz esperança. Quando eu estava pensando sobre isso hoje, Deus, como o Senhor é maravilhoso.
sabe, lendo alguns textos, revendo algumas coisas, vendo como era Cícero, o relacionamento de Deus com o povo na antiguidade, como é que ele mostrava a bondade dele, e como que muitas vezes aqueles que não sabiam viver na bondade de Deus, e se voltavam para outros deuses, acabavam sofrendo, padecendo. Isso é ensino para mim e consolação para mim hoje. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso buscar conhecê-lo. E eu quero dar graças a Deus nessa noite, porque Ele não é um Deus que está escondido dos seus filhos. Ele tem se mostrado para nós. Em Deuteronômio, queridos, o meu corpo ficou quente, não era de febre. O meu corpo ficou quente e latejante quando eu estava lendo essa passagem. Deuteronômio, é isso mesmo, Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio capítulo 9. Presta atenção nesse texto, queridos. O Criador escreveu um livro, Cícero. Aquele ser supremo que a gente acha que está longe de nós, Ele escreveu um livro para nos aproximar dEle, para nos apresentar a Ele como Ele é. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, diz: deu-me o Senhor 2 tábuas de pedras, escritas com, como é que está escrito na sua Bíblia? Escritas com o dedo de Deus. Aleluia, Senhor. E nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, e no meio do fogo, estando reunido todo o povo. As tábuas que Moisés recebeu, que são cerca de 600 mandamentos, mais de 600 orientações de como relacionar-se com Deus, que foi resumido em 10, que foi resumido em 2, e que foi resumido em uma, foi escrita com o dedo de Deus. Ainda, irmãos, que muitos tenham tentado ao longo dos anos denigrir a uma palavra, desvalorizar, desacreditar a Bíblia, a maioria dos estudos científicos e arqueológicos apontam para a veracidade dessas escrituras. E aqui ela está dizendo que ela foi deixada para nos ensinar. Ela foi deixada para nos mostrar e nos revelar Deus. Que, segundo Romanos também diz que nós somos indesculpáveis perante Deus, porque toda a criação em nossa volta manifestam a glória de Deus. Em cima disso tudo, o meu amado escreveu um livro para me dizer: Sérgio, você me quer, você não está entendendo o que você está vendo? Então leia o livro que eu te deixei. Escrito ao longo de 1500 anos por mais de 40 homens, é o livro mais coerente em suas escritas e o mais vendido em todo o mundo.
Não existe no mundo outro livro mais vendido que a Bíblia. E tem bons livros. E os bons livros que nós gostamos de comprar, normalmente têm as suas bases na Bíblia. As melhores constituições de países têm as suas leis baseadas na Bíblia. O nosso Criador, Cícero, deixou um livro escrito, que por mais que tenham tentado desmenti-lo ao longo dos últimos anos, ele cada vez mais se confirma. Porque as palavras que estão escritas nesse livro foram capazes de transformar milhares, centenas de milhares de vidas ao longo da história. De homens que ninguém podia dar mais nada como eu e você. De outros que podiam até ser bons e boas pessoas, mas precisavam de transformação que só à luz da palavra poderiam ser reveladas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 Coríntios capítulo 10. A intenção minha hoje é fazer você que é apaixonado por Jesus, se apaixonar por sua palavra também. A intenção é que você não seja apenas um amante de Jesus, alguém que ame Jesus, mas não estude a sua palavra, não leia a sua palavra. Se você o deseja, se você o anela, você vai buscá-lo em sua palavra com toda a sua força, não de vez em quando, não esporadicamente, mas todos os dias. Eu tenho um amigo que o Senhor console e guarde bastante o seu coração. Celso Prado é um amigo que me estimulou a ser mais apaixonado pela Bíblia. Eu gostava da Bíblia, mas quando eu conheci o pastor Celso, eu fiquei mais apaixonado pela Bíblia ainda. Porque ele me ensinou, ele já chegou a algo que eu não cheguei ainda. Ele não come nada sem antes ler a Bíblia. Eu quero chegar um dia a isso, mas ainda não cheguei. E não vou fazer voto de tolo. Mas eu quero que o Senhor me dê essa graça de não me alimentar de nada. Eu faço isso, a maioria do tempo eu faço isso. Mas há dias em que eu como primeiro. Então não vale. Mas ele não. Eu quero fazer que você também se apaixone. Se eu puder fazer uma coisa por alguém nessa vida, que seja que ela goste da palavra de Deus, que ela fique inquieta, que ela sinta coceira, que ela fique alérgica se não ler a Bíblia. Sabe aquela pessoa que quando não faz uma coisa tem coceira alérgica? Eu quero que você seja assim. E você, quando estiver coçando desesperado e pensar o que foi, você lembrar, ei, eu não li a Bíblia ainda hoje. Aí você corre e vai ler a Bíblia e aquilo tudo acaba. É assim que eu quero que você seja. Nem que seja um versículo. Cícero Ferreira Marques. Ou é Marques Ferreira? Nem que seja um versículo por dia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 11. Diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Como que eu vou saber se eu estou ou não agradando a Deus, se eu não abro a palavra dele? Eu disse numa congregação, eu perguntava numa certa congregação, num programa que nós tínhamos,
que eu acho tremendo esse programa e nós devíamos implementá-lo. Senhor, nos dê força, chamado Amigos da Palavra. Nesse programa, Amigos da Palavra, que é um programa de leitura bíblica e de encontro semanal, para conversar sobre o que leu, havia uma pergunta: o que Deus falou com você nesta semana? E eu notei que as pessoas não respondiam isso. E eu ficava, puxa vida, a gente está lendo a Bíblia semana após semana, e Deus não está falando nada, eu não estou compreendendo. E eu falava daquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração, empolgado, e os irmãos não tinham algo que Deus falava com eles. Eu fiquei desesperado com aquilo, e um dia numa das casas eu disse: irmãos, puxa, a gente está lendo a Bíblia já faz mais de meses, e Deus não falou nada com vocês? E eles disseram: não. Mas como é possível? Vocês não estão lendo a palavra? Estamos. E Deus não falou nada com vocês? Disseram: não, Deus não falou nada. E eu fiquei desesperado. E eu baixei a cabeça, eu disse: Senhor, me faz entender. Eu dando murro no vento aqui, eu estou correndo atrás do vento aqui. E aí um deles, meio envergonhado, levantou a mão e disse: pastor, posso falar? Eu digo: pode, meu filho, por favor. Eu estou doido para ouvir alguém falar, eu estou cansado da minha voz. Ele disse: pastor, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa, mas eu entendo que Deus falou comigo quando alguém se levanta ou numa oração e vem para mim e diz: assim diz o Senhor, e começa a profetizar. Mas olha, isso é uma forma de Deus falar que precisa ser crivado pela palavra de Deus. Porque tem profeta aí dizendo para mulheres casadas que: olha, esse com quem tu estás não é para ser o teu marido, abandona ele. E depois que ela abandona, o tal profeta casa com essa mulher. Ele tem base bíblica para fazer isso? O que a Bíblia me diz é que a mulher deve ficar com o seu marido e o seu marido com a sua esposa até que a morte os separe. Abrir a Bíblia, queridos, é ouvir Deus falando conosco. Você lendo a Bíblia já encontrou coisas que as pessoas fizeram que desagradou a Deus? Sim ou não? Você já encontrou? E você quer desagradar a Deus ou você quer agradar a Deus? Então, se você quer agradar, aquilo que você viu que desagradou, você não faz. Você não pratica. Não é maravilhoso isso? É muito maravilhoso isso, queridos. É segurança, é certeza, é convicção, é consolo para nós nesses dias. Nos dias em que nós temos tantas vozes, dizendo tantas coisas em nome de Deus, Ele nos escreveu um livro. Eu fico assim: olha, Deus, que coisa maravilhosa. Eu passei umas 2 horas de hoje da manhã de hoje chorando em cima da minha Bíblia, porque é tão legal, é tão maravilhoso você ver. Sabe, você vai ver textos que mostram exatamente o momento que muda a situação de um povo, para bem ou para mal. Você vê exatamente um rei indo na presença do Senhor e sendo abençoado, e um seguinte a esse, indo na direção contrária e sendo amaldiçoado. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós temos o livro que foi escrito pelo Senhor. Não é as pedras que foi escrito com o dedo dele, mas é a transcrição daquilo que foi escrito lá, para estar em nossas mãos. Há países, irmãos, que as pessoas
estão servindo a Jesus com uma página da Bíblia. Eu conheci um povo chamado Coti, na costa norte de Moçambique, próximo da ilha de Moçambique, em que eles se reuniam todos os domingos com a transcrição na língua Coti de Lucas 24, se eu não me engano. Onde também fala da ceia, é Lucas 24 ou é 23, eu não me lembro agora. Uma página de papel A4, plastificada, e uma ilha todinha, Cícero, converteu a Jesus, com uma página da Bíblia. E as pessoas têm a Bíblia inteira, queridos, e resolvem andar dando as costas para o Senhor. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da nossa geração, da geração dos nossos filhos, da geração dos nossos netos. Aquilo que foi escrito é para nos advertir, para nos dizer o que é certo e o que é errado. Foi escrito para o nosso bem. E ele diz aquilo que está acontecendo agora, e para nós, que estamos neste século que tem chegado. E nós vivemos um século de tamanha apostasia. Eu ouvi um vídeo esses dias, não me lembro onde foi, em que 3 gerações atrás era tudo sobre Deus. Meu filho passou de ano, vamos fazer um culto de ações de graças. Fazer aniversário, chama o pastor para orar primeiro. Ninguém come, ninguém faz nada se o pastor não orar primeiro. Tudo era Deus. Comprou o carro novo, pastor, vamos buscar o carro na loja, não vou tirar, se o senhor não orar, não tiro. Está pago, está tudo certinho, está emplacado, está, mas se o senhor não for orar, eu não tiro. Tudo era Deus. A mulher noivou, culto de ação de graças. Tudo era Deus, Cícero. Aumento de salário é Deus. Vamos glorificar a Deus. Era tudo Deus. Veio uma geração posterior a essa, que era tudo Deus. Mas, com algumas exceções. Festa de aniversário, pastor, vem orar. Está ali no freezer uma cervejinha, mas é do meu cunhado. A cerveja é do meu cunhado. Mas aqui é culto de gente crente. É reunião, comunhão de gente crente. Passou de ano, graças a Deus. Deus ajudou. Vamos fazer um culto de ação de graça? Não precisa não. Deus está comigo em todo o tempo. Ele sabe do meu coração. E nós chegamos a uma geração, e eu não estou falando de mundo, queridos, eu estou falando da igreja. Não estou falando de mundo, não. Estou falando da igreja. Chegou a geração do que eu amo Deus, Ele está no meu coração, Ele sabe o que eu preciso, eu vou ao culto quando der, faço minhas festas, pode ter um churrasco aí, uma bebidinha, não faz mal a ninguém, pode relacionar antes de casamento, pode. Está aqui, que o Senhor Jesus guarde tua vida e a tua vida, Ive e Marco. 2 jovens divorciados, que batalharam pelas suas famílias, não deu certo, namoraram 1 ano, casaram no civil, Marco ainda ficou 1 semana em casa, doido para comer o bolo. Digo, vai não, vamos primeiro casar, depois você vai. Mas hoje não, você pode viver maritalmente aí,
ter relações, mas você está cantando na igreja. Entra na minha casa. Deus pode entrar nessa casa, queridos, em que habita o pecado? Pode cantar, pode esgoelar, pode ralar o peito no chão, pode fazer o que quiser, mas a Bíblia diz que Ele é santo, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em santidade. Tem jeito, cara, está na Bíblia. O Criador escreveu um livro. Glórias a Ele por tudo isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Confirmando que Ele escreveu, queridos, Ele deixou escrito, está aqui, está na nossa mão, é acessível. Nós podemos tocá-la, abri-la. Hoje está nos smartphones. Hoje a Bíblia está nos formatos eletrônicos em áudio, inclusive. Se você não quer, não tem jeito. Como diz um velho amigo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, eu não posso obrigar ninguém a ler. Mas se eu pudesse te pedir uma coisa hoje, e nunca mais te pedir nada, eu te pediria, comece a ler a sua Bíblia desesperadamente. Apocalipse 1:3 diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Alguns só ouviam a palavra, e o Satanás está tirando deles até isso, porque não pode ir num culto, não pode estar junto com os irmãos, nem ouvir mais não pode. O inimigo é sujo, e nós temos que dar um jeito, nós temos que dar uma volta nele, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Se você serve um Deus vivo, Satanás cria as armadilhas dele e Deus nos faz passar por cima. Deus nos faz passar. Porque em Cristo Jesus não vencemos, somos mais do que vencedores. João 12:16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 16. Amém? Diz assim, ó, seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. E nós estamos falando de algo que acontecia antes desse texto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Ele escreveu um livro, mas se você não lê, o que vai adiantar estar escrito o livro para você que não lê? Nada. Porque, a exemplo do próprio Jesus, quando em tentações, venceu como? Com a palavra que estava no seu coração. Porque ele lia a palavra. Por isso ele sabia. Quando nós lemos, irmãos, aqueles que tentam enganar, não conseguem. Porque o conhecimento vai te ajudar nessa orelha consolo. Nós somos consolados pela Escritura. É nela que temos esperança. Quando eles viram o que estava acontecendo, não entendiam. Mas quando o Senhor foi glorificado, e Ele já foi, eles passaram a entender.
quando nós lemos a palavra, sob a direção do Espírito Santo. Cícero, é simples. Pega a Bíblia. Pai, fala comigo. Eu não tenho letra, eu não sei como que é, mas fala comigo. Porque ele, Cícero, prometeu o Espírito Santo que nos ensinaria. Todo professor ensina com base em um livro. Um conhecimento adquirido em um livro. O Espírito Santo também ensina com base em um livro. Mateus diz que Jesus falando em Mateus diz que nós erramos por não conhecer nem a Escritura, nem o poder de Deus. Não dá para ser espiritual sem ter Bíblia. E não existe quem tem Bíblia que não seja espiritual, queridos. Alguém que tem conhecimento bíblico será taxativamente uma pessoa espiritual, porque ela vai saber das coisas do céu, ela vai ver coisas que os outros não vão ver. Josué capítulo 1, texto mais conhecido da campanha dos vencedores, texto mais conhecido, só o finalzinho dele, da campanha, aquela campanha que diz a vitória é hoje e não amanhã. Só não querem ler Bíblia, querem a campanha, mas ler Bíblia não quer. Capítulo 1 de Josué, versículo 8. Moisés está falando com Josué. Está dando um conselho. Ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e... Não é hoje e amanhã talvez. Dia e noite. Medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Olha, Josué, leia esse livro, para que você faça como está escrito. Agora o povo está lendo a Bíblia hoje e fazendo o contrário, queridos. Não está adiantando não essa leitura, meu filho. Nós temos que ler e fazer como está escrito. Nós temos que buscar fazer o que está escrito. Dia a dia. Ah, mas eu não consigo. Não consegue hoje. Amanhã, talvez. Depois de amanhã, já dei um passo melhor. Daqui uma semana, com certeza. Porque quando você faz uma coisa por 21 dias, ela se torna... pensa que eu não gravo aula de coach. E daí me vem mais um grande temor nesses dias. Nós temos que clamar pela igreja, queridos. Porque o povo já está mais de 21 dias sem ir no culto. E o Satanás está deixando ele se acostumar a não ir mais no culto. E nós vamos ter que, depois que acabar essa bagunça, irmãos, ir buscar gente na marra para vir para o culto. Porque eles vão estar tão acostumados que não vão ter vontade de vir. Ah, não estou com vontade. Duvida? Então espera. Para fazer tudo o que está escrito. E aí ele diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O povo vai tudo para o final. Porque Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Você vai ser bem sucedido quando você obedecer a palavra do Senhor. Mas se você não lê a palavra, como você vai obedecer? O Criador escreveu um livro, Ive, e as pessoas estão ignorando. A maior
paixão de nossas vidas, o maior amor de nossas vidas, aquele que entregou a sua vida por nós, escreveu um livro. E um livro que nos conta tudo. Como agradá-lo, também como desagradá-lo. Como obter o seu favor e também como obter o seu juízo. E nós precisamos correr para ele. Em 1 Coríntios, eu tinha um texto em Crônicas, mas eu quero reduzir para nós não ficarmos muito tempo e não alongar demais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. O que é que diz aí? Mas, como está? Se você não ler, você não saberá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Sérgio, você ama Jesus? Irmãos, amamos a Jesus? Se nós o amamos, há coisas, Cícero, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que não vai ser preparado, está preparado. É só o caso de você se posicionar e receber. Mas amar a Jesus não é amar a Jesus do meu jeito, é amar do jeito dele. Evangelho de João 14 vai nos ensinar isso. Como amar de uma forma que Jesus habite em nós. Segundo, amar Jesus segundo a sua palavra. Quem não lê a palavra não sabe como amar. Se não ama, não está apto, não é elegível para receber aquilo que já está preparado. Já está preparado. Mas não é para todos. Não é para todos. É para aqueles que têm intimidade. Aqueles que podem chegar e tomar lugar na mesa. Não vai ser preparado, já está. Mas sem intimidade, não pode sentar à mesa. Nós vimos em Mateus 22 que alguns tentaram sentar à mesa sem estar com as vestes apropriadas, veste de santidade. Você não pode aproximar da mesa. Jesus disse que se permanecermos nele e ele em nós, faremos tudo. Poderemos fazer tudo, mas sem ele, nada podemos fazer. Em Salmos, no livro dos Salmos, no primeiro Salmo, ame a palavra do Senhor, porque o Criador escreveu um livro, para que eu e você pudéssemos nos aproximar dele com confiança, para que eu e você pudéssemos ter esperança nele. Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não talvez hoje, não possivelmente amanhã, mas todos os dias. Aquele que é bem-aventurado tem a sua alegria no Senhor. No livro de 2 Crônicas, você vai encontrar a história da maioria dos reis de Israel e de Judá. E você vai ver que os reis que tiveram êxito nos seus reinados andaram em obediência à palavra do Senhor, buscaram a palavra do Senhor. Davi começa a alinhar melhor a sua vida quando ele descobre o livro e chama os sacerdotes e os levitas e começa a ler o livro. E ele começa a executar. Homens e mulheres, líderes, empreendedores, governantes, tiveram seus reinos estabelecidos ou não, de acordo com o que eles corresponderam à palavra do Senhor. O que nós notamos em 2 Crônicas é que muitos reinos que foram rebeldes ao Senhor levaram um tempo, mas eles sempre eram derrubados. E eles sempre eram saqueados. Mas quando um se levantava, obedecendo a palavra, Deus o confirmava e prosperava os seus caminhos. Ele escreveu um livro, queridos. E se nós, que dizemos que o amamos e queremos andar em intimidade com Ele, precisamos conhecer esse livro. De Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos, cada dia, colocar o nosso coração, a nossa mente, no Senhor, pois em Sua palavra e em obedecer a Sua palavra está a nossa vitória. Queridos, as pessoas estão hoje amedrontadas, alarmadas, porque tudo que elas ouvem são notícias do mal, enchendo as suas vidas. Mas aquele que está firme na palavra, como é que diz o Salmo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Eu quero orar nessa noite com você.